Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só para organizar, então, a aula de hoje, a gente vai, então, a fazer a análise da solução do movimento quando a gente submete o sistema, um oscilador amortecido, a uma força genérica, né, uma força abstrata, arbitrária, né, que seja periódica, mas não necessariamente seja periódica no sentido de função trigonométrica, né? Então, para a gente entender como é que a gente vai obter a solução do movimento, para esse tipo de força periódica arbitrária, né, nós vamos então analisar dois conceitos, né, um que é de operadores lineares, e a partir dos operadores lineares, uma das propriedades dos operadores lineares é o princípio da superposição. A gente vai utilizar o princípio da superposição na aula de hoje justamente para obter as soluções para forças externas que sejam periódicas ou que a gente consiga construir via superposição. Especificamente, a gente vai utilizar o princípio da superposição para funções periódicas que podem ser escritas em termos de uma série de Fourier. Então, a gente vai explicar o que é uma série de Fourier, como é que a gente obtém uma série de Fourier para descrever uma função que tenha uma periodicidade clara. E depois vou fazer mais alguns exemplos, né, mais no final da aula, para obter a solução para dois tipos de funções que não são periódicas a princípio, né, que é a função passo e a função impulso. Nesses dois casos, a gente vai utilizar o princípio da superposição para obter a solução geral do movimento. Então, começando com o princípio da superposição, inicialmente, né? Se a gente lembrar a equação do oscilador harmônico amortecido forçado, onde a força de amortecimento é cossenoidal, é periódica, né? Onde a frequência de oscilação, a frequência angular da força externa é ômega, né? E a frequência natural do oscilador amortecido é ômega zero, né? A gente pode reescrever essa equação do ponto de vista da esquerda, né? Como a aplicação de um operador linear diferencial, né? Porque a gente está calculando, na verdade, aqui na esquerda, derivada de segunda ordem, primeira ordem e de ordem zero de uma função x de t, né? Então, a gente pode entender que o lado esquerdo da equação pode ser descrito por um operador diferencial temporal, né? De segunda ordem, aplicado sobre uma função x de t. Isso nos dá o termo não homogêneo, que no caso, na última aula, a gente viu o exemplo como sendo periódico, né? Esse conceito de operador linear aplicado sobre funções é um conceito da álgebra linear, né? Lá na álgebra linear, a gente tem um espaço, né, vetorial e a gente pode construir ou definir operadores lineares que atuam sobre os elementos de um espaço vetorial. As funções, os conjuntos das funções são espaços vetoriais, né, formam um espaço vetorial, e a gente pode definir o operador linear na forma de um operador diferencial aqui, que é o operador diferencial temporal. É um operador aplicado sobre a função, né? Se a gente generalizar a equação do oscilador amortecido com uma força externa geral, né, qualquer, né, onde a força externa necessariamente pode ser, no caso mais geral, uma função que depende do tempo, né, seja a força externa é uma de t geral, a equação do oscilador harmônico forçado com a força genérica pode ser escrita de maneira compacta usando o conceito de operador linear desta forma, né, eu estou operando o operador linear diferencial de segunda ordem sobre a x de t, né? Isso nos dá a força externa, que é genérica, que depende explicitamente do tempo. Uma propriedade importante desses operadores lineares em álgebra linear é a questão que eles obedecem ao princípio da superposição. O princípio da superposição significa que o operador L é distributivo, né? Quando a gente aplica o operador L sobre funções, né? Então, se eu tenho... O princípio da superposição, no caso, por exemplo, né, se eu tenho duas soluções x1 e x2 para aquela equação diferencial ali, ou para essa equação genérica, quando eu aplico o operador diferencial linear sobre uma soma de duas soluções, né, isso é igual à soma da aplicação do operador sobre cada uma dessas soluções, ou sobre cada uma dessas funções, x1 e x2. Ou seja, o princípio da superposição significa que a operação de L sobre uma superposição de soluções é igual à soma da aplicação do L sobre cada uma dessas soluções individuais. Isso é o princípio da superposição.
Então, se a gente tem duas soluções distintas, né, x1 e x2, por exemplo, né, e cada uma dessas soluções, funções x1 e x2, estão associadas à solução para diferentes forças externas. Por exemplo, a x1 é a solução de movimento para uma força externa F1 de t, e a x2 é a solução do movimento para uma força externa F2 de t. Soluções distintas, né? As equações diferenciais que regem essas soluções, né? É o operador linear aplicado em x1, isso vai nos dar F1 de t. O operador linear aplicado sobre x2 de t nos dá F2 de t, usando essa notação compacta de uma equação diferencial escrita em termos de um operador linear e do termo não homogêneo. O princípio da superposição, né? Se a gente tem uma combinação linear dessas duas soluções, x1 e x2, onde eu estou aplicando o mesmo operador linear, né? Ou seja, o mesmo tipo de oscilador, no nosso caso especificamente, mas com forças externas diferentes, né? Se eu aplicar o operador linear sobre uma superposição, né, uma combinação linear de duas soluções, a x1 e a x2, onde α1 e α2 são constantes, né, coeficientes de proporção, o princípio da superposição nos diz que a gente pode escrever a aplicação do L como sendo a aplicação do L sobre cada uma das soluções, né? E utilizando a notação compacta para as equações diferenciais em termos de L, a gente vê que quando a gente aplica L numa superposição de linear de soluções, isso significa que eu estou isso é igual a uma superposição linear das forças externas, cujas soluções x1 e x2 são correspondentes. Isso a gente pode, aqui no caso a gente fez para duas soluções e duas forças externas distintas, mas a gente pode estender, né, o princípio da superposição para um conjunto muito grande de soluções. Então, por exemplo, se eu tenho um número muito grande de forças externas, né, que eu estou denotando aqui por Fn de t, onde o n pequeno vai de 1 até n grande. Então, por exemplo, eu tenho n maiúsculo, n grande, forças externas. Cada uma dessas n grande forças externas tem uma solução, né, da equação de movimento, que são denotadas aqui pelas xn de t. Então, a notação aqui, xn de t, é a solução da equação de movimento associada a uma força externa Fn de t. O princípio da superposição garante, né, quando eu aplico o operador linear, que são os operadores diferenciais associados à segunda lei de Newton do lado esquerdo, né? Sobre uma superposição linear dessas soluções para cada uma das forças externas, né? Ou seja, se eu aplicar o L sobre uma soma, né? N igual a 1 até N maiúsculo, né? Alfa N xn, que basicamente é o caso geral desse caso particular para Nzão igual a 2, né? Isso é igual à superposição linear, ou seja, o somatório de N1 até N maiúsculo, né? Das forças que dão origem, né? Que dão origem as soluções xn. Isso é o princípio da superposição no caso geral, onde eu estou escrevendo, né, a operação de L do operador linear sobre uma superposição de soluções associadas às forças externas Fn de t. A gente vê que essa equação que a gente obteve aqui, né, essa equação que eu estou escrevendo, né, que é a operação do operador linear sobre uma superposição de soluções igual a uma superposição de forças externas, né, ela pode ser escrita de uma forma compacta como uma única equação diferencial, onde eu tenho um operador linear sendo aplicado numa função geral x de t, isto é igual a uma função f de t geral, né, onde a gente pode associar, comparando essa notação compacta com a escrita em termos das soluções individuais e das forças externas individuais, a gente pode, nessa notação compacta, associar a função x de t geral como sendo a superposição, então, das soluções particulares, um somatório em alfa n xn, e a força total externa é o somatório, né, das forças externas individuais. Então, a gente pode escrever de forma compacta a equação diferencial quando a gente tem diferentes forças externas, cada uma delas com uma solução específica, que são as xn. Se as forças externas, as Fns de t, né, têm dependência harmônica
ou harmônica simples, por exemplo, função senoidal ou cossenoidal de uma certa frequência angular, né, a gente conhece a solução estacionária. Então, se eu tenho uma Fn que é harmônica, no limite de tempo muito grande, a gente sabe qual é que é a solução Xn associada a essa força externa que é harmônica, né? A gente calculou explicitamente para o caso de força externa cossenoidal, né? A gente mostrou explicitamente que para uma força externa cossenoidal, ou seja, se a minha Fn, né? A minha força externa, índice N, tem forma cossenoidal, né? A gente mostrou que para tempos muito grandes, o tempo muito grande é muito maior que 1 sobre beta, né? Onde beta é o parâmetro de amortecimento. A solução assintótica, não a solução estacionária, né? Como função do tempo, que eu estou chamando de xn, bom, a gente sabe qual é que é o comportamento, né? A gente tem uma amplitude que depende da frequência da força externa. Isso aqui é o meu amplitude D de ômega n, né? Função cosseno de ômega n menos sigma n, né? Onde ômega n aqui é a frequência da força externa Fn e sigma n é a constante de fase associada à solução de movimento, no caso estacionário, né? Associado a essa força externa. Ou seja, a forma funcional, tanto da amplitude em termos da frequência ômega n e a constante de fase que aparece aqui, né, são dados em termos da frequência da força externa ômega n. A gente conhece já isso, né? Então, se a força externa tem esta cara, né, uma constante alfa n cosseno de ômega nt, onde a ômega n é a frequência angular da força externa Fn, né, a solução assintótica, a solução estacionária, é conhecida. Se a gente tem um conjunto, né, se a minha força total atuando sobre a partícula, sobre o oscilador amortecido, é uma superposição, ou seja, um somatório de forças que são periódicas cossenoidais. Por exemplo, eu posso ter uma força total que tem esta cara, né? Pode ser escrita como uma superposição de funções cosseno. A gente já sabe qual é que vai ser a solução do movimento para esta força total, que é uma superposição de forças individuais que são cossenoidais. Pelo princípio da superposição, a solução geral x de t vai ser justamente a superposição das soluções particulares, onde as soluções particulares a gente já sabe a forma funcional delas, né? Uma amplitude que depende da frequência dessa força externa, das frequências das forças externas ômega n, cosseno de ômega n menos sigma n, onde sigma n é a constante de fase. Então, resumindo, né? Se a gente tem forças externas que podem ser escritas como uma superposição de funções periódicas, tanto cossenoidais quanto senoidais, isso me dá a força total Fn. Pelo princípio da superposição, a gente consegue construir a solução geral associada a essa força total, que é uma superposição de forças periódicas, né? A solução geral, basicamente, é a superposição das soluções individuais que a gente conhece para cada uma das forças cossenoidais, né? E tem uma amplitude que depende da frequência e, e a fase, a constante fase, que também depende da frequência. Bom, a mesmo tipo de solução, o mesmo tipo de solução particular, solução geral, vai ser obtido se as minhas forças externas forem superposições de funções senoidais, né? A técnica de resolver é exatamente a mesma, igual àquela que a gente utilizou para forças cossenoidais, né? A única coisa é a escrita da nova amplitude, da nova constante de fase, porque a solução particular, de novo, vai ser uma superposição de funções senos e cossenos, que é a base das funções trigonométricas, né? Então, a gente conclui que se a força externa arbitrária possa ser explícita, né, expressa como uma série, né, finita ou infinita, de termos harmônicos, e esses termos harmônicos podem ser tanto cosseno quanto seno de ômega nt, né? A solução completa também pode ser escrita da mesma forma, ou seja, como uma superposição das soluções particulares, né, que a gente sabe para cada uma dessas forças externas individuais, cosseno ou seno de ômega nt.
Bom, se a gente está tratando de funções harmônicas, né, e se a força total é escrita como uma superposição de forças harmônicas, tanto cossenoidais quanto senoidais, isso nos permite obter a solução de qualquer função genérica arbitrária periódica, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar do teorema de Fourier. Tá? O que é o teorema de Fourier? O teorema de Fourier ele nos define que qualquer função arbitrária periódica, qualquer que seja. Isso eu estou falando arbitrária periódica no sentido que eu não preciso necessariamente ter a força sendo expressa em termos de funções trigonométricas, né? Certo? Como senos e cossenos. Desde que a minha função seja periódica, eu posso escrever ela em uma série de termos harmônicos. Isso é o teorema de Fourier. Ou seja, eu posso escrever uma função periódica arbitrária em termos de uma série de Fourier. A série de Fourier é muito parecida com a série de Taylor, lembrando que a série de Taylor é a expansão de uma função em termos de séries de potência, né? Ou seja, em termos de polinômios, ou seja, a base para a expansão de uma função em série de Taylor é a base dos polinômios e os coeficientes dessa expansão em série de Taylor são obtidos a partir dos valores das derivadas das diversas ordens em torno do ponto que a gente está fazendo a expansão da série de Taylor. A mesma coisa vai acontecer aqui na série de Fourier. Eu posso expandir uma função periódica em termos de uma série que envolve senos e cossenos, ao invés de usar uma base que usa polinômios, que é o caso da série de Taylor. Né? Bom, o que eu quero dizer com periodicidade da função externa, da força externa, né? É isso aqui, né? Ou seja, se eu tenho um tempo arbitrário t, o fato da função ser periódica, existe um período t associado a ela, que eu posso também escrever em termos da frequência angular, né, ômega, ou seja, o período é 2π sobre ômega. Ou seja, eu tenho uma função periódica cujo período é t maiúsculo. O fato dela ser periódica significa que para qualquer tempo arbitrário t minúsculo, quando eu calculo o valor da função em t minúsculo mais o período, isso é exatamente o valor da função em t minúsculo. Ou seja, depois a função se repete a cada período t maiúsculo. Né? Isso é a propriedade principal de uma força ou de uma função arbitrária periódica, né? Onde o período é t maiúsculo. Como é que eu escrevo, então, essa função periódica numa série de Fourier? Ou seja, escrevo ela em termos de uma base de expansão, que são funções trigonométricas. Aqui eu estou mostrando explicitamente como é que a gente constrói, então, a série de Fourier de uma função arbitrária periódica. A minha função arbitrária periódica, eu estou chamando f de t, né? Que é uma função periódica do tempo. Depois eu vou fazer casos específicos, né? Casos particulares dessas forças periódicas, mas dado que eu tenho uma força periódica, uma função periódica f de t, a série de Fourier associada a essas funções, né, tem exatamente esta cara aqui. Bom, o primeiro termo da série é um termo constante, que é 1/2 de A0, e depois eu vou ter um somatório, como é em série de Taylor também, né? Um somatório de N1 até infinito, né? Da seguinte superposição: a n cosseno de n ômega t mais bn seno de n ômega t. Ou seja, eu estou escrevendo a minha função periódica arbitrária como um somatório, né? Uma expansão em cossenos e senos, tanto senos quanto cossenos, ao invés de ser uma expansão em base polinomial, como é na série de Taylor. Lembrando que para cada n, os argumentos da função cosseno e da função seno são distintos porque os argumentos é n ômega t. Certo? Quem são os coeficientes an e bn aqui na série de Fourier da função periódica, né? Aqui eu estou definindo como é que a gente obtém os coeficientes. Na série de Taylor, a gente obtém os coeficientes a partir dos valores das derivadas, né? Os valores da derivada da função, ordem a ordem, né? Ordem a ordem nos termos, né? Calculado essa derivada em torno do ponto, né? Ou no ponto que a gente está fazendo a expansão da série de Taylor.
Aqui os coeficientes são obtidos de outra maneira. Os coeficientes de Fourier, AN e BN, são obtidos de outra maneira, que eu estou definindo como é que eu obtenho o AN e o BN. Em ambos os casos, né? O AN, que é o coeficiente que acompanha os cossenos de n ômega t na série de Fourier, é definida como 2 sobre o período, a integral num período, que é de 0 até t, né? E o argumento dessa integração temporal entre 0 e t é a função periódica multiplicado por cosseno de ômega e n ômega t. Assim, o resultado dessa integral vai nos dar uma constante, né, que depende do período, vai nos dar todos os coeficientes a n, né? Tá claro que o resultado dessa integração é uma função de n. Depois que eu integro no tempo, os ANs vão ser explicitamente uma função do índice n. A mesma coisa para a definição do coeficiente de Fourier Bn. É 2 sobre o período, a integral no tempo, de 0 até o período, e o integrando para os coeficientes Bn é a força periódica arbitrária multiplicado por seno de n ômega t. O resultado dessa integral, de novo, vai ser uma função de n. Especificamente é assim que a gente calcula todos os coeficientes de Fourier, tanto os que acompanham o cosseno, os ANs, e todos aqueles que acompanham o seno, os BN. Bom, como a função é periódica de período t, a gente pode reescrever os limites de integração. E eu já vou explicar por quê. Como a função se repete num período t, a gente integrar de 0 até t, que cobre um período completo, a gente pode... O mesmo resultado da integração é obtido se a gente escrever a integração no tempo em limites simétricos em torno do zero. Ou seja, a integração de 0 até t, ou seja, que cobre um período completo, é exatamente igual à integração com o intervalo de integração simétrico. O intervalo de integração simétrico significa que a minha integral, ao invés de ser 0 até t, vai ser de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Lembrando que o range, né, com o intervalo de tempo para integração é o mesmo quando eu faço essa troca para um limite de integração simétrico. Continua sendo um intervalo de tempo na integração igual ao período t. Eu posso ainda escrever esses limites de integração simétricos em termos da frequência angular ômega associada a esse período, né? Ou seja, eu posso integrar o tempo simetricamente entre menos π sobre ômega e mais π sobre ômega. Por que é interessante a gente integrar num intervalo de integração simétrico e não de 0 até t? Justamente para, nas integrações que a gente vai fazer para obter os dois coeficientes, né, o AN e o BN, se a gente tem um intervalo de integração simétrica, se o integrando for uma função ímpar, né, a nossa integral, se a gente está fazendo a integração da função ímpar no intervalo de integração simétrico, essa integral dá zero. Então, o fato da gente estar reescrevendo os limites de integração como sendo um limite de integração simétrico em torno de t igual a zero, é para usar a vantagem que se o meu argumento para a integração for uma função ímpar, a integração correspondente vai ser zero. Tá? Então, vai ser zero. Então, aqui eu só estou reescrevendo os mesmos coeficientes AN e BN, lembrando que o AN acompanha os cossenos, os BN acompanham os senos, né? Em termos desse novo limite de integração, aqui eu já estou colocando tudo em termos da frequência angular, né? Então, 2 sobre t pode ser escrito como, escrevendo t como 2π sobre ômega, né? As normalizações vão ficar ômega sobre π nos dois casos. As integrações são simétricas agora, tanto no AN como no BN. A integração simétrica agora vai de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, ou seja, o intervalo de integração em ambos os casos é simétrico em torno de t igual a zero. Bom, e aí os integrandos, que são a função arbitrária, multiplicadas por cosseno de n ômega t, no caso de AN, e seno de n ômega t, no caso de BN. Só estou reescrevendo em termos de ômega e usando um limite de integração simétrico para fazer uso da propriedade que se o integrando for uma função ímpar,
esta integral em intervalo de integração simétrico vai ser zero. Particularmente, sobre os coeficientes a n e bn desta forma simétrica para a integração, se a função periódica f de t, né, ela tiver paridade definida, significando que ela ou ela é par ou ela é ímpar, então se eu estou no caso onde a minha função periódica arbitrária tem paridade definida, tanto par quanto ímpar, sempre, se a f tem paridade definida, um dos coeficientes de Fourier vai ser sempre zero. Né? Por exemplo, se a f for par. Se a f for par, os ANs são diferentes de zero, porque o integrando par com par vai dar par, né? Eu vou ter um valor diferente de zero. Mas se a f é par, os coeficientes Bn vão ser zero, porque eu vou ter uma função par multiplicada por uma função ímpar, aqui na definição de Bn, e aí a função ímpar integrada no intervalo de integração simétrico é zero. Do contrário, se a f for ímpar, né? Se for ímpar, os coeficientes an aí são nulos e os bn's vão ser não nulos. Então, se a minha função arbitrária tiver paridade definida, necessariamente um dos coeficientes de Fourier vai ser zero. Claro, se a minha função não tem paridade definida, ou seja, se ela não é nem par nem ímpar, né? Por exemplo, a função exponencial é o caso, né? A função exponencial não é nem par nem ímpar, né? Quando eu troco t por menos 3, eu não obtenho mais ou menos a própria função, né? Se a função não tem paridade definida, aí ambos os coeficientes an e bn podem ser não nulos. Mas se a gente tem paridade definida, isso nos facilita, porque a gente sabe que um dos coeficientes de Fourier é nulo, certo? Bom, vamos colocar isso na prática, né? Ou seja, fazer exemplos, ou exemplo, né? De uma representação em série de Fourier, né? De uma função periódica, que no caso aqui do meu exemplo, é a função dente de serra, tá? Já vai ficar claro por que ela tem esse nome. A função dente de serra tem esse comportamento aqui. No período simétrico, né, entre menos t sobre 2 e mais t sobre 2, que cobre um período completo t, né, a minha função dente de serra tem este comportamento. Ela é linear no tempo, né, onde o coeficiente angular desse comportamento linear é a amplitude dividido pelo período. Se eu escrever o período em termos de ômega, né, o coeficiente angular dessa reta representando a f de t dentro de um período t, né, o coeficiente angular é ômega a dividido por 2π multiplicado por t. Ou seja, a função dente de serra é uma função linear no tempo repetida período a período. Tá? Aqui eu estou fazendo o gráfico, representando o gráfico da função dente de serra, f de t, em termos de t. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é representar qual é que é o comportamento da função f de t dentro de um período que está entre menos t sobre 2, um período simétrico, né? Um intervalo de integração simétrica é menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Que é justamente esses dois pontos aqui, né? Aqui a gente tem menos t sobre 2 para o tempo, e aqui a gente tem mais t sobre 2 para o tempo. Sendo que o intervalo entre esses dois pontos é justamente o período t. Tá? Dentro desse período t, a função tem comportamento linear, então ela é uma reta crescente, né? Ascendente. E o coeficiente aqui angular é positivo, então é uma reta ascendente, passa pela origem, né? E a inclinação dela é ômega a dividido por 2π. Bom, os limites dela são conhecidos, né? Por exemplo, quando eu coloco t minúsculo igual tempo, né? Tempo igual a menos período dividido por 2, eu vou obter justamente menos a sobre 2. Quando eu coloco aqui t igual a t sobre 2, menos t sobre 2, eu vou obter menos a sobre 2 para o valor da função. Tá? Quando eu vou para o outro extremo do intervalo, que é mais t sobre 2 no tempo, eu vou obter mais a sobre 2 para o valor da função. Então, dá para ver claramente aqui nos limites do intervalo que essa função é uma função ímpar. Né? A função dente de serra é uma função ímpar, no sentido que f calculada em menos t é igual ao negativo da função f calculada em t. Né? Significa, por exemplo, aqui quando t minúsculo é
t sobre 2. Né? A função calculada em menos t sobre 2, que é menos a sobre 2, é justamente igual ao negativo da função calculada em t sobre 2. Né? A função calculada em t sobre 2 é mais a sobre 2, e eu tenho um sinal na frente vai dar menos a sobre 2. Então, a função dente de serra obedece à propriedade que as funções ímpares obedecem. Né? Ela é ímpar, tá claro aqui. Bom, para cada período repetido, né, para cada período t, ela se repete, ou seja, ela repete num período t o comportamento linear ascendente. Você consegue ver que o gráfico dela tem a forma de dente de serra mesmo, né? Então, a função dente de serra, vejam bem, ela não é uma função trigonométrica. Ela é uma função linear que se repete período a período, certo? A função dente de serra, então, claro, caracteriza uma função arbitrária periódica, certo? Se ela é uma função arbitrária periódica com paridade definida, no caso ela é uma função ímpar, né? A gente pode expandir a função dente de serra numa série de Fourier. Ou seja, eu posso expandir a função dente de serra nesta forma, certo? Como uma superposição de cossenos e senos, né, na minha série. Para fazer a expansão da para fazer a expansão da função dente de serra, numa série de Fourier, a gente vai precisar calcular explicitamente os coeficientes de Fourier, AN e BN. Eu vou calcular agora explicitamente, no caso da função dente de serra, quais são os coeficientes, né? Lembrando que a função dente de serra, f de t, é uma função ímpar. A gente já vê, por exemplo, que os coeficientes AN vão ser todos nulos, né? Por quê? Porque para calcular o coeficiente AN, eu vou ter que fazer uma integral no intervalo de integração simétrico da f vezes cosseno, ou seja, a f vezes uma função par. Como a função f é ímpar, uma função ímpar vezes uma função par, que é a função cosseno, né, nos dá uma função ímpar. Ou seja, o meu integrando aqui no coeficiente AN é uma função ímpar integrado no intervalo de integração simétrica, que dá zero. Então, a gente já sabe que para a função dente de serra, todos os coeficientes AN são nulos e, eventualmente, né, os coeficientes não nulos são os BNs. Vamos calcular explicitamente, então, os coeficientes BN, que é ômega sobre π, a integral simétrica entre menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, a função periódica, que é a função passo dentro do período, né? Que ela tem a forma linear, né? Ômega A sobre 2π t, seno de n ômega t, que é a forma que a gente calcula os coeficientes Bn. Claro que o integrando é um produto de uma função ímpar com uma função ímpar, ou seja, o integrando é uma função par. Provavelmente isso aqui, então, tem resultado não nulo. Bom, o integrando que a gente tem, basicamente, a menos das constantes, né? O ômega A, 2π, as constantes de normalização, eu já coloco tudo para fora. A integral que a gente vai ter que fazer é a integral de t seno de n ômega t integrada em t nesse intervalo de integração simétrico. O tipo de integral indefinida que a gente vai ter que calcular é deste tipo, né? Uma integral de x seno de ax dx, onde a aqui é n ômega, certo? O resultado desse tipo de integral a gente pode calcular por partes, né? A integração típica é por partes, mas você pode usar o Wolfram alfa para obter o resultado dessa integral indefinida, né? Basicamente, então, ela tem dois termos, que basicamente é obtido porque a gente está calculando por partes, né? O primeiro termo é senoidal, o segundo termo é cossenoidal, cujo argumento é o mesmo, ax, né? Então, aplicado nessa solução para o nosso caso, onde A é n ômega, nós obtemos, então, esta solução aqui para a integral indefinida, né? O termo em seno, onde há n ômega, né? Lembrando que o a ao quadrado está abaixo do termo em seno, né? Então a gente vai ter n ômega ao quadrado. E um termo negativo em cosseno, né? Que está aqui. Calculado no limite inferior ao limite superior, cujos limites de integração, então, são menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, tá? Da solução da integração, eu vejo que quando a gente substitui os limites de integração, tanto superior quanto inferior, aqui no termo em seno, o argumento do termo em seno vai ser n ômega t, mas t valendo mais ou menos π sobre ômega.
né? Se T é mais ou menos π sobre ômega, o argumento é em Nπ, né? O argumento, nos dois casos, vai ser Nπ, ou seja, o seno sendo calculado em múltiplos inteiros de π, que dá zero. Então, o termo em seno é nulo quando eu substituo os limites de integração. Então, o termo que vai dar contribuição não nula é o termo em cosseno quando eu substituo os limites de integração. Bom, aqui estão as normalizações. Eu estou já substituindo, fatorei o n ômega, né? O n ômega eu já coloquei para cá. Com isso eu tenho a nova normalização, que é ômega a sobre 2π ao quadrado n, né? E, cancelei um dos ômegas, né? Por isso que eu tenho um ômega linear aqui em cima. Bom, e já substituímos telinha, né? Tanto aqui quanto dentro do cosseno, o limite superior, que é π sobre ômega positivo, e o limite inferior, que é menos π sobre ômega. Está aqui claramente. Bom, o que resulta aqui, né? Claro, tem bom, eu tenho duas funções. Lembrando que a função cosseno é função par. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é menos 2π sobre ômega multiplicado por cosseno de nπ, né? Isso fatorando todas as novas constantes, que é o 2π sobre ômega, né? Para cá para dentro, né? O que resta aqui, a menos as constantes, é menos cosseno de nπ, onde n são inteiros, né? Aqui eu vou escrever de forma compacta cosseno de nπ, tá? Se eu lembrar como é que eu calculo o cosseno de nπ, onde n é inteiro, né? Se os n são inteiros pares, né, o cosseno de nπ vai dar mais 1. Se os n são ímpares, né, os n inteiros são ímpares, o cosseno de nπ é menos 1. Tá? Então, eu posso reescrever de forma compacta cosseno de nπ como sendo menos 1 na n, né? Quando n é par, eu tenho 1, quando n é ímpar, eu tenho menos 1, tá? Ou seja, essa forma compacta de escrever o cosseno de nπ como sendo menos 1 na n corresponde os valores corretos para n pares e n ímpares inteiros, né? Então, vejam bem, aqui eu tenho menos cosseno de nπ. Isso significa que eu tenho menos 1 multiplicado, né? Menos 1 multiplicado por, escrevendo, então, o cosseno de nπ nesta forma compacta, como sendo menos 1 na n, né? A gente vê que o termo em colchete aqui, termo em colchete, na verdade, é menos 1 na potência 1 mais n, né? Menos 1 na potência 1 mais n. E aí, finalmente, a gente conseguiu obter os coeficientes Bn, né? Os coeficientes Bn valem a sobre nπ menos 1 na 1 mais n. Como eu comentei com vocês, o resultado da integração que nos dá o Bn é uma função apenas de n e, claro, das normalizações, que é o a e o π, né? O a vem da própria normalização, da própria coeficiente angular da função dente de serra, certo? Mas os Bn são funções explícitas do índice n. Significa que para cada n eu tenho um coeficiente distinto, né? Vou ter que calcular explicitamente quanto é que é o valor de Bn para um n particular. Bom, calculado quanto é que são os coeficientes de Fourier, agora a gente vai escrever explicitamente a série de Fourier para a função dente de serra, né? Bom, como a gente mostrou, na série de Fourier da função dente de serra, todos os coeficientes a n são nulos. Isso significa que o termo constante, que é o primeiro termo, é zero. Os termos todos em cosseno são zero. Então, a série de Fourier da função dente de serra, que é uma função ímpar, ela vai ser um somatório de n1 até infinito do produto Bn seno de n ômega t. Então, no caso da função dente de serra, a série de Fourier envolve apenas senos, né? Uma superposição apenas de senos. Ou seja, explicitamente, né? Então, a série de Fourier da função dente de serra, uma função ímpar, é o somatório de n igual a 1 até infinito, é uma série infinita, né? Bn seno de n ômega t, onde os coeficientes Bn aqui na série, né, valem explicitamente, como a gente calculou, né, valem a sobre n, π, menos 1 na n mais 1. Tá? Aqui eu vou escrever explicitamente os primeiros termos dessa série, começando em n igual a 1. Né? O que significa esse somatório? Tá? Escrevendo os primeiros termos. Bom, isso é B1, né, para n igual a 1. Isso é B1 seno de ômega t, com n igual a 1. O segundo termo da série, para n igual a 2, é B2 seno de 2 ômega t,
mais terceiro termo da série, n igual a 3, B3 seno de 3 ômega t e assim por diante, né? A n igual a 4 é B4 seno de 4 ômega t e assim por diante. É assim que a gente expande, né? Esta somatório representa, então, uma soma infinita de uma superposição de funções seno, lembrando que para cada n, né, termo a termo, os argumentos da função seno são distintos, não é a mesma coisa, né? O argumento é n ômega t aumentando n, né? E lembrando que os coeficientes B1, B2, B3, ou seja, os BNs, são obtidos a partir do valor específico de n. Se a gente olhar aqui o BN, né, tem um termo comum para todos os BNs, que é o fator, a normalização A sobre π, e a dependência em n, vou só escrever aqui explicitamente todos os coeficientes BN. Então, eu tenho o termo comum que é geral a todos, que pode ser fatorado, como eu fiz aqui, né, que é o fator A sobre π. Todos os BN têm esse mesmo fator A sobre π. E a dependência em n, na verdade, é essa daqui, né? É menos 1 na n menos 1, né? N mais 1, perdão. Dividido por n, tá? Então, para valer, a menos da normalização A sobre π, que é comum a todos, a dependência dos coeficientes é esta, né? É menos 1 na n mais 1, dividido por n. Vou começar com o B1, né? Para n igual a 1, este valor aqui vale quanto? Para n igual a 1, eu vou ter, então, menos 1 na potência 1 mais 1, que é mais 1, dividido por 1. Ou seja, o coeficiente B1 é proporcional a um fator 1, que está aqui, a menos do A sobre π. N igual a 2. Para n igual a 2, então, eu vou ter menos 1 na 3, que é menos 1, dividido por 2. Então, eu tenho menos 1 meio, né, a menos do fator A sobre π. N igual a 3. Eu vou ter menos 1 na quarta, dividido por 3. Então, eu vou ter mais 1/3, né, como a parte em N do coeficiente. Então, aqui, fatorei o termo comum, o coeficiente comum para todos os BNs, e estou calculando a dependência em N, termo a termo, né? Dá para ver claramente aqui que os sinais, né, os sinais dos coeficientes da série de Fourier da função dente de serra altera de sinal e, inclusive, eles vão diminuindo de tamanho, né? A cada termo posterior na série de Fourier, ela tem uma contribuição cada vez menor, porque o termo de Fourier, né, o coeficiente de Fourier, está diminuindo como proporcional a 1 sobre n, né? Então, está claro que depois de n muito grande, sei lá, 5, 6, os termos na minha série infinita vão ser cada vez contribuição menor, né? Então, necessariamente os primeiros termos da série de Fourier é que vão dar o comportamento, né, da expansão da função periódica em termos da expansão em Fourier. Aqui eu só estou fazendo um exemplo, né, mostrando numericamente, né, termo a termo. Qual é que é o resultado de eu tomar termo a termo a minha série infinita aqui na expansão em Fourier da função dente de serra. Bom, aqui eu estou representando um período, né, onde a função dente de serra é a função linear. Então, a função dente de serra original, a completa, está sendo representada pelo pontilhado, pela curva pontilhada. O que eu estou mostrando aqui é correspondentes a termos, né, que eu obtenho na série de Fourier quando eu vou aumentando o número de termos. Eu mostrei aqui até terceira ordem, né, até 3 termos, né? Mas aqui, por exemplo, se eu usar só 2 termos, ou seja, truncar minha série de Fourier para a função dente de serra em 2 termos, bom, a série de Fourier truncada, né, não completa, né, mas truncada, mais ou menos me aproxima grosseiramente, né, mais na região intermediária aqui de tempo, o comportamento, né? Por quê? Porque eu estou somando uma superposição de 2 senos, né? Seno de ômega t e menos 1 meio de seno de 2 ômega t. O resultado desses 2 termos é essa linha, essa curva cheia aqui. Bom, não está muito parecida com a função dente de serra. Aqui eu somei 5 termos, eu vou até seno de 5 ômega t. Eu consigo ver que quanto mais termos eu uso na minha série de Fourier, mais próximo a minha função escrita na expansão em Fourier se aproxima da função periódica
arbitrária original, no caso aqui, a dente de serra. Aqui eu estou com 8 termos, né? 8 termos, a gente vai ver que fica cada vez mais próximo o comportamento. Claro, no limite, se a gente usar a série infinita, né? Se a gente usar exatamente todos os termos da série, a série de Fourier é exatamente igual à função arbitrária periódica original. A gente vê aqui que a convergência já se dá, ou seja, a convergência na representação da função arbitrária genérica, né, já se dá com poucos termos. Ou seja, da ordem de 10 termos eu já consigo obter o comportamento correto para a função. Lembrando que quando eu uso a série infinita é exatamente igual à função arbitrária original. Eu só estou mostrando aqui o resultado da truncagem, né, da série de Fourier usando um número finito de termos. Mas da ordem de dezenas já. Bom, aqui no caso da dente serra, né, eu posso ter convergências maiores dependendo dos coeficientes de Fourier, né? Por exemplo, aqui no caso, os coeficientes de Fourier estão diminuindo da forma proporcional a 1 sobre n. Mas, por exemplo, eu poderia ter meus coeficientes de Fourier caindo como 1 sobre n fatorial, por exemplo, né? Neste caso, ou como 1 sobre n numa determinada potência grande, né? Seja potência 2, 3, 4, 5. Isso significaria que a convergência da série de Fourier vai ser maior comparado com o caso aqui na dente serra. Mas a gente já obtém o comportamento principal, já truncando em oitava ordem, né? no oitavo termo. Com 10 a gente já tem um comportamento muito bem representado, né? Na série de Fourier. Então, aqui eu só estou dando um exemplo de como é que eu expando uma função periódica arbitrária em termos de uma superposição de cossenos e senos. Por que é importante fazer isso? Né? Por que eu estou aprendendo como calcular uma série de Fourier de uma função periódica? É que se eu estou num caso em mecânica clássica, né? Onde por exemplo, eu tenho um oscilador amortecido. E a força externa, a força externa é uma força periódica arbitrária, mas não periódica na forma de função trigonométrica, né? Ou seja, se eu tenho uma força externa que está sendo aplicada, né, sobre um oscilador amortecido, por exemplo, ou um oscilador livre sem amortecimento, né? Essa força externa for periódica arbitrária. Lembrando, se ela é força periódica arbitrária, a gente pode expandir ela em série de Fourier, mas a série de Fourier envolve então uma superposição de senos e cossenos. Qual é que é a vantagem disso do ponto de vista da solução de movimento? Bom, a gente pode usar o princípio da superposição para obter a solução geral do movimento do meu oscilador harmônico amortecido sujeito a uma força externa periódica. Por quê? Porque a gente já sabe qual é que é a solução estacionária, né? Se a força externa for periódica. Então, se eu tenho uma força externa, que é uma superposição, por exemplo, de senos, que é o caso aqui da série de Fourier da função de serra. Ela é uma superposição de funções seno, né? Bn seno de ômega t. Né? A gente sabe a solução particular se a força externa for senoidal, né? A gente vai ter uma amplitude que depende da frequência da força externa, que é a ômega n, e uma função trigonométrica cujo argumento é ômega nt menos sigma n, onde sigma é a constante de fase, certo? Então, se a gente sabe que para soluções, para forças externas individuais que são senoidais, a gente conhece a solução particular. Pelo princípio da superposição, se a minha função externa, né, a minha força externa, é uma superposição de senos e cossenos, eu consigo usando o princípio da superposição, né, obter a solução geral. A solução geral vai ser uma superposição das soluções particulares para forças individuais senoidais. Então, no caso aqui da força dente de serra, né, por exemplo, se a minha força externa for representada por uma força arbitrária genérica, que é a função dente de serra que tem
paridade definida. A gente mostrou que pela série de Fourier, né, a função dente de serra pode ser escrita como uma superposição de senos, né, de funções senos. Somatório de n igual a zero até infinito, bn seno de n ômega t. Ou seja, a função dente de serra é uma superposição de senos. Qual é que é a solução do movimento se eu tenho uma força externa que é uma superposição de senos? Bom, a solução particular vai ser uma superposição, somatório de n igual a zero até infinito, das soluções particulares para forças externas senoidais. As soluções particulares para forças externas senoidais a gente já conhece, tanto senoidais como cossenoidais, né? É uma amplitude modulada, onde essa amplitude modulada depende da frequência da força externa ômega n, cada termo da força externa, a expansão de Fourier, e das constantes de fase, a sigma n. Então, no caso da dente de serra, se meu oscilador amortecido, né, está sujeito a uma força periódica que é tipo dente de serra, o resultado do movimento de ter uma força externa desse tipo é a solução do movimento é uma superposição, uma série, né, de n igual a zero até infinito, de uma superposição, né, uma série de funções senoidais, onde cada uma dessas funções senos tem uma amplitude modulada, onde cada amplitude modulada depende de ômega n, que no nosso caso é n vezes ômega. Né? Então, os ômega n's, as frequências angulares individuais, são exatamente n ômega na nossa série de Fourier da função dente de serra. Tá? Então, a gente combinou duas coisas aqui, né? Série de Fourier para representar funções periódicas arbitrárias. Por exemplo, a gente quer representar, então, funções periódicas arbitrárias como sendo forças externas, né? Periódicas, de maneira geral. A gente pode mostrar, então, que a solução assintótica, a solução para tempos muito grandes, né? A solução estacionária, né? Basicamente pode ser construída pelo princípio da superposição como uma superposição de funções harmônicas, senos e cossenos deste tipo, né? N ômega t menos sigma n, com amplitudes moduladas que a gente já conhece como é que é a forma dessa amplitude modulada, porque a gente já resolveu para o caso cossenoidal e a mesma coisa vai funcionar para o caso senoidal. No caso aqui da dente de serra, por exemplo, se a minha força externa fosse a dente de serra, qual é que é a solução? A solução é a sobreposição de senos desta forma, né? N igual a zero até infinito, dn de ômega, as amplitudes moduladas, seno de n ômega t menos sigma. Aqui eu estou colocando os primeiros termos, né, da expansão para a solução estacionária devido à força externa sendo periódica dada pela função dente de serra, né? Então a gente tem dn ômega seno de n ômega t mais menos sigma n, começando em n igual a zero até infinito. Eu estou colocando os quatro primeiros termos, né? Os quatro primeiros termos, né? Então eu vou ter uma D0, uma D1, uma D2, uma D3, três amplitudes moduladas, cada uma delas está sendo multiplicada por seno de n ômega t menos sigma n, onde eu tenho várias constantes de fase. Lembrando que cada uma das constantes de fase a gente sabe calcular, né? A gente só precisa saber quanto é que é a frequência externa. Só para lembrar como é que a gente calcula as constantes de fase, a gente já conhece, né? As amplitudes moduladas em termos de ômega n estão aqui, e as constantes de fase dependem de ômega n também, né? Onde ômega n, no nosso caso, é n vezes ômega, né? Então, a gente já sabe qual é que é o resultado do movimento se a minha força externa for a função dente de serra. Vai ser uma superposição de senos dessa forma, onde cada termo senoidal, né, tem um argumento diferente, né, tem uma fase diferente e uma amplitude modulada distinta termo a termo na série na expansão em série, né, da solução particular. A gente combinou aqui série de Fourier mais princípio da superposição para obter a solução de movimento estacionária, né, em tempos muito grandes, no caso onde a minha força externa é periódica arbitrária. Então, eu conheço como resolver a solução de osciladores amortecidos, por exemplo, ou osciladores livres sujeitos a forças externas que são periódicos. Os próximos dois exemplos que eu vou fazer
a utilização do princípio da superposição. Não necessariamente agora forças periódicas, mas a utilização de princípio da superposição. Por exemplo, agora eu quero saber qual é que é a solução de movimento se eu tenho um oscilador fracamente amortecido, né? E a força externa não necessariamente é periódica, ela tem esta forma aqui, que é a função passo ou função Heaviside, tá? O que é a função passo? A função passo, a minha força externa, tem esta cara aqui, tá? A força externa, na verdade, a função força externa dividida pela massa, que é o termo não homogêneo na equação diferencial que a gente vai ter que resolver, né? Eu tenho um tempo particular, que é o tempo t igual a zero, que é o tempo de aplicação dessa força externa, né? O que acontece para o gráfico da função força ou força dividido pela massa? Para tempos menores que t0, ou seja, para tempos menores onde a força é aplicada, né? Ou seja, a força é aplicada em t igual a t0, né? Bom, à esquerda de t0, ou seja, para tempos menores que t0, a função passo é zero, vale zero. E à direita de t0, ou seja, para tempos maiores que t0, a função passo é uma constante que vale a. Então, a forma funcional da função Heaviside, a função passo, é essa daqui, tá? Ela vale zero para t menor que t0 e vale a, uma constante a, para t maior que t0. Aqui é a notação para a função Heaviside, H maiúsculo, que é o nome Heaviside, né? E ela é uma função de t0, claro. O t0 delimita, né, dois comportamentos para a função. Uma onde ela é zero e onde ela é uma constante A. A pergunta é, qual é que é o resultado de um oscilador amortecido, fracamente amortecido, sujeito a uma função passo, ou seja, se a força externa é modelada por uma função passo. Basicamente, a função passo é uma força constante para tempo maior que t0 e nula para tempo menor que t0. Só para facilitar aqui a conta, né, eu vou escolher t0 como sendo zero, ou seja, t igual a zero o tempo onde a força é aplicada, né? Então, a força externa vai ser aplicada em tempo igual a zero. Significa que t é igual a zero. Ou seja, a função Heaviside, nesse caso aqui, para tempo t0 igual a zero, ela é zero para tempos negativos, né? T menor que zero, e uma constante a para tempos maiores que zero, certo? Bom, qual é que é a solução de movimento? Quando a gente tem força não nula, né, onde a força dividida pela massa é a constante a equação de movimento que eu vou ter que resolver é justamente essa daqui. Ó. No lado esquerdo, a gente tem a equação diferencial típica do oscilador harmônico amortecido, né? E no lado direito, a força externa. No caso aqui, a força externa é constante para tempos maiores que zero. Tá? O tipo de equação diferencial que eu vou ter que resolver para esse oscilador amortecido sujeito a uma força constante é obtida a solução dessa equação não homogênea, né? A gente já sabe qual é que é. Basicamente, a solução geral, né? A solução geral daquela equação diferencial, né? O oscilador harmônico amortecido sujeito a uma força constante, onde o termo não homogêneo é a constante A, né? Vai ser, então, a soma, né? A superposição da solução da equação diferencial homogênea correspondente, que é a solução para o oscilador amortecido, que a gente já conhece, né? E uma solução particular. Lembrando que a solução particular, pelo método dos coeficientes a determinar, né? Vai depender, a estrutura da minha solução particular vai depender da cara do termo não homogêneo. No nosso caso agora, o termo não homogêneo é uma constante, vale A, significando que pelo método dos coeficientes a determinar, a minha solução particular base de partida, né, vai também ser uma constante. Então, pelo método dos coeficientes a determinar, essa é de segunda ordem não homogênea, onde o termo não homogêneo é uma constante. A minha solução particular é a mesma base, né? Deve ser uma constante que eu estou chamando de C maiúsculo. Tá? Essa solução particular é mais simples que no caso anterior que a gente fez, que era o termo não homogêneo cossenoidal, por exemplo, né? Porque as derivadas, quando eu substituo a solução particular nas EDO não homogênea, para obter quanto é que é o coeficiente C, fica mais simples o cálculo da substituição dessa solução particular aqui, né? Porque as derivadas temporais dessa solução particular são ambas nulas, né? Tanto a derivada primeira na velocidade e a derivada segunda na aceleração são ambas nulas, significando que quando eu substituo a solução particular, que é uma constante C+, na equação homogênea, e essa substituição é utilizada, então, para
determinar o coeficiente, pelo método coeficiente a determinar, isso não significa que, substituindo a solução particular, significa que ômega zero ao quadrado vezes a solução particular, que é a constante C maiúsculo, tem que ser A, e aí a gente finalmente obtemos pelo método dos coeficientes a determinar quanto é que é a solução particular. A solução particular também é uma constante que vale A dividido por ômega zero ao quadrado, onde ômega zero é a frequência natural do oscilador amortecido quando a gente não tem amortecimento, quando ele é livre. Feito o cálculo, né, a obtenção da solução particular, como a gente já sabe, a solução geral desse tipo de oscilador para tempo maior que zero, né, sujeito a uma força constante, né, basicamente a soma da homogênea, da solução homogênea, da equação diferencial homogênea, mais a solução particular, onde a solução particular a gente já determinou, que vale A sobre ômega zero ao quadrado. A solução da homogênea é a solução do oscilador amortecido, fracamente amortecido. Eu estou assumindo que o meu oscilador inicial, que vai estar sujeito a uma força externa constante, né, é subamortecido. Né? No subamortecimento, a gente tem esta solução para a equação de envolvimento, né? Um exponencial decrescente no tempo multiplicado por uma superposição de senos e cossenos, onde o ômega 1 aqui é a frequência de amortecimento, né? A frequência associada ao oscilador amortecido, fracamente amortecido, né? Claro que a gente, na solução homogênea, a gente continua tendo dois coeficientes, né, de integração, duas constantes de integração, o A0 e o B0, que são determinados, claro, pelas condições iniciais. Né? Mas, basicamente, aqui está a solução geral de qual é que é a solução do movimento quando meu oscilador subamortecido está sujeito a uma força externa que é modelada por uma função passo ou função heaviside, onde, para tempos positivos, basicamente a força é uma força constante. Aqui eu estou determinando, a partir dessa solução geral, quem são os coeficientes A0 e B0. Né? Claro que eu vou ter que designar alguma condição inicial particular se eu quero calcular explicitamente a solução geral. Então, em geral, como a gente já fez nos outros casos, né, nas outras aulas, eu vou usar uma condição inicial bem particular, mas que é bem interessante, né? Onde, na minha condição inicial para cálculo explícito, né, da solução geral da função da força externa sendo a função passo, né, eu consigo mostrar que, por exemplo, quando eu tenho uma condição inicial desse tipo, né, eu parto do repouso na origem. Então, eu tenho um oscilador amortecido em que ele está na origem em repouso, tá? E eu vou para tempo maior que zero, em t igual a zero, aplicar uma força externa que é basicamente uma força constante, ou seja, é modelada essa força externa pela função de Heaviside. Para essa condição inicial, onde x0 e v0 são ambos nulos, eu posso calcular qual é que é a solução geral, obtendo explicitamente quem são os coeficientes A0 e B0, tá? Para fazer isso, eu ainda vou precisar, claro, saber quanto é que é a expressão da velocidade, né? Então, se eu pegar a minha solução geral, onde a força externa é Heaviside, calculo a derivada primeira, eu tenho então quanto é que é a velocidade instantânea como função do tempo. Basicamente, o termo constante aqui, a solução arbitrária, na velocidade não contribui, né? Então, basicamente, a gente tem uma derivada do produto, né, da exponencial decrescente com a superposição das funções trigonométricas. Dado x de t e x ponto de t, no caso de uma força externa Heaviside, aí sim eu posso calcular os coeficientes A0 e B0 aqui na solução geral. A nossa condição inicial é que ela está na origem t igual a zero, né? Isso significa que isso ajuda a nos obter, quando a gente coloca t igual a zero aqui, né? Isso vai nos dar o coeficiente A0. O coeficiente A0, então, vale menos A sobre a ômega zero ao quadrado. A segunda condição inicial, que é a velocidade em t igual a zero é zero, né? Isso nos ajuda, né, substituindo aqui t igual a zero na x ponto de t, né? Nos ajuda a obter o coeficiente B0. Tá? O coeficiente B0 é menos beta A dividido por ômega 1, ômega 0 ao quadrado. Então, está claro que os coeficientes nessa condição inicial, repouso na origem como condição inicial, os coeficientes A0 e B0 são proporcionais, né? O B0 é basicamente proporcional ao A0, ou seja, o B0 é menos beta sobre ômega 1 a zero. Então, os dois coeficientes são proporcionais, né? Todos eles são proporcionais a zero. Então, o B0 é proporcional a zero na forma e a B0 vale
beta sobre ômega 1 a zero. Então, são proporcionais os coeficientes. Então, nessa condição inicial que eu estou mostrando aqui explicitamente, eu posso escrever, né, qual é que é a solução de movimento, né, dada já a condição inicial aplicada e a determinação dos coeficientes. Né. A forma funcional no tempo para essa condição inicial, que é um oscilador amortecido forçado, subamortecido, em repouso na origem e ligando em T igual a zero uma força externa que é constante, que é modelada, né, representada pela força, pela função Heaviside. A solução de movimento, aqui eu já coloquei o A0 e o B0, né, explicitamente. Está claro que o termo comum nos dois coeficientes é A sobre ômega zero quadrado, que eu já coloquei aqui explícito, né? Que também, inclusive, é exatamente o termo da solução particular. Né? Está aqui explicitamente a forma funcional. Eu consigo ver que a solução de movimento, quando a força é constante para tempo maior que zero, para esta condição inicial específica, né, parada, repouso na origem, T igual a zero, o comportamento é esse daqui. Né? Basicamente, a gente tem uma função que decresce rapidamente com o tempo, que são esses dois primeiros termos, né? E para tempo assintótico, a gente consegue ver que a posição como função do tempo converge para uma constante que é A sobre ômega zero ao quadrado. Isso para T positivo, né? T maior que zero. Para T menor que zero, a gente já sabe qual é que é a solução de movimento, né? Tá claro, para essa solução, para essa condição inicial que a gente está utilizando. Para T menor que zero, como uma função externa, força externa, está sendo modelado por uma função Heaviside, a esquerda de T é igual a zero, ou seja, para tempos menores que zero, a gente tem força nula. Mas a nossa condição é que a partícula está em repouso na origem, ou seja, ela está em repouso no ponto de equilíbrio estável. Se eu não tenho nenhuma força sendo aplicada para T menor que zero, a gente conhece também qual é, que é a solução de movimento para T menor que zero. Para T maior que zero é este o comportamento que a gente obteve explicitamente como resolução da equação diferencial não homogênea associada, né, para essa condição inicial, e a gente sabe explicitamente que, dada a condição inicial e que a força é nula para tempo menor que zero, a gente sabe que para tempo menor que zero, x de t vale zero. E aí a gente pode construir a solução geral do movimento, onde a força externa é modelada por uma função passo, onde é zero a força externa para tempo menor que zero e constante para tempo maior que zero, a gente, usando a função passo, consegue escrever a solução de movimento para qualquer tempo, certo? Lembrando que no nosso caso a função Heaviside, o T0 é igual a zero, né? Então a função Heaviside, H de zero, ela vale zero para tempo menor que zero e vale A, uma constante, para tempo maior que zero. Se eu usar essa definição aqui, né, para a função passo H de zero, a solução geral do movimento, a solução de movimento para essa condição inicial que a gente está analisando, né, para tempo qualquer, tanto para tempo menor que zero, quanto para tempo maior que zero, basicamente, a gente vai substituir aqui o A, né, pela função Heaviside, né, e vocês conseguem ver que essas duas soluções são recobertas quando a gente usa a função passo. Por exemplo, para tempo menor que zero, a função passo vale zero, e a gente obtém, né, aqui, na substituição da função passo para tempo menor que zero, a gente tem a solução para tempos negativos, né, para tempos menores que zero. Para tempos maiores que zero, a função passo é uma constante, né, onde a função passo vale A, né, e a gente recobre justamente esta função aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui, qual é que é a solução geral do movimento, quando a minha força externa é modelada por uma função passo, que basicamente é força nula para tempo menor que zero e força constante para tempo maior que zero. Basicamente, eu posso escrever a solução geral usando a função passo. Claro, a menos das dependências temporais que estão aqui no termo da direita. A gente pode ver que a solução para tempos muito grandes, né, para tempos muito maiores que 1 sobre beta, basicamente, como eu comentei, a solução estacionária converge para uma constante, que basicamente é A sobre ômega zero ao quadrado, né? Isso significa que tem um ponto de convergência, ou para tempos muito grandes, onde a partícula vai estar localizada para tempo grande, né? Aqui, no caso geral, para o oscilador amortecido, se eu estou analisando o mesmo caso, onde eu desligo o amortecimento, que significa obter qual é, que é a solução de movimento para um oscilador livre e não amortecido,
sujeitam a força externa que é modelada por uma função passo, a gente também pode obter qual é que é a solução do movimento, né? Basicamente, quando o oscilador não é amortecido, né? A constante de amortecimento é zero, né? E a frequência ômega 1, que é a frequência de amortecimento, vai ser exatamente igual à frequência natural do oscilador. Quando a gente faz isso, né, coloca beta igual a zero aqui nessas exponenciais e torna ômega 1 igual a ômega 0, o que a gente obtém como solução do movimento para um oscilador livre, sem amortecimento, beta igual a zero, sujeito a uma função passo, né, como força externa, tem este comportamento. A gente vê que o comportamento é periódico, né, e inclusive os limites, né, onde a partícula se movimenta são conhecidas, né. Como o movimento é periódico, a gente consegue ver que os menores valores e os maiores valores da posição da partícula vão corresponder aos valores máximos e mínimos da função cosseno de ômega 0t, né? Então, os valores máximos e mínimos da função cosseno de ômega 0t vale mais ou menos 1, e significa que eu vou ter dois valores limites para a posição da partícula, né? Onde ela pode se deslocar maximamente, né? No caso de cosseno de ômega 0t mais 1, né, o termo inconchete é zero e a gente tem x igual a zero para o menor valor possível de x. Quando o cosseno de ômega 0t é menos 1, a gente tem mais 2 aqui dentro do colchete, e a distância máxima que a partícula pode se movimentar no seu movimento periódico é 2a sobre ômega 0 ao quadrado. Certo? Então, estou mostrando aqui os dois casos, né? Tanto no oscilador subamortecido quanto no caso do oscilador livre, sujeitam a função externa que é modelada pela função passo, as soluções são conhecidas, né? São bem conhecidas. Aqui eu estou só representando essas soluções que eu mostrei, né? As soluções estacionárias, claro, né? As soluções do movimento, né? Tanto no caso do subamortecido quanto no livre, né? Sujeitam a função externa, força externa que é dada pela função passo. O que está aqui em curva preta é essa solução, né? Para um oscilador amortecido, fracamente amortecido, sujeito a uma função passo, que basicamente é uma força constante para t maior que zero e força nula para tempo menor que zero. Você consegue ver que a cara é muito parecido com o oscilador amortecido, subamortecido, como a gente já conhecia bem, né? Mesmo quando a minha força não é periódica, né? Eu estou, então, com um oscilador forçado, onde a força externa basicamente é uma força constante, e a gente conseguiu mostrar que a solução do movimento é muito parecido, né? Muito parecido com o oscilador amortecido não forçado, né? Oscilador amortecido não forçado. A curva pontilhada aqui é justamente a solução do movimento quando o meu oscilador inicial é não amortecido. Então, eu tenho um oscilador livre, em repouso na origem, e eu aplico uma força externa constante para tempo maior que zero. O que a gente vê é um movimento periódico, né, que é dado pela essa curva pontilhada. E os máximos e mínimos de deslocamento, né, ou seja, a partícula oscila, o oscilador livre oscila, sujeito a essa força constante, né, entre 0 e 2a sobre ômega 0. Então, aqui eu estou mostrando os dois casos, né, os dois movimentos típicos, né, com amortecimento muito fraco. Aqui, claro, a curva corresponde a beta sendo proporcional ao ômega 0 na forma de 0,2 ômega 0. É um tipo de amortecimento fraco, né? A gente tem solução muito parecida com o oscilador amortecido, não forçado, e no caso também do oscilador livre, sujeito a força constante, a gente tem basicamente a cara de movimento é muito parecida com o oscilador livre, né? Claro que o range de movimento é um pouco distinto, né? A partir da função passo, eu vou construir a solução de movimento para uma outra função externa, né, que é construída a partir de uma superposição de funções passo, que é a função impulso, né? Então, eu vou construir uma outra função força externa, que é dada por uma nova função, tipo função impulso. E uma função impulso tem esta cara aqui, ó. A função impulso envolve dois tempos, tá? Tempo t0 e tempo t1, tá? À esquerda do tempo t0, a função impulso, eu estou chamando de I de impulso t0, t1, ela depende de dois tempos, porque já está claro aqui por quê, né? À esquerda de t0, ela é nula, a função é nula. Entre t0 e t1, ela é constante, vale o valor constante A, como é na função passo. E à direita de t1, ela volta a ser zero.
tá? Então, por isso que ela é chamada função impulso. Ou seja, a força é finita, mas a força externa é finita, né, constante, e sendo aplicada no intervalo de tempo que é T1 menos T0. Então, a minha força externa, aqui na força impulso, né, é uma força constante durante um período fixo de tempo, que é o tempo T, T1 menos T0. Aqui eu estou colocando a cara explícita de como é que a gente calcula, né, escreve, né, expressa a função impulso. Ela depende de dois tempos, o T0 e o T1, da forma que eu comentei. Né? Para tempos menores que T0 é zero, para tempo entre T0 e T1 é uma constante A, e para tempos maiores que T1 é uma constante, volta a ser zero. Né? Eu vou modelar a minha força externa como sendo a força impulso e eu quero saber qual é que é a solução de movimento. Né? No caso da força impulso, eu posso construir, você pode checar que isso é verdade, né? Eu posso escrever a função impulso, que tem esta cara, como uma superposição de duas funções passos, né? Uma função passo calculada em T0 e uma função menos uma função passo calculada em T1. Vocês conseguem ver que usando duas funções passos eu consigo representar a função impulso desta forma. Né? O que fica claro aqui é que a função impulso ela é uma superposição de duas funções passos. Né? E isso é importante quando a gente for utilizar a solução de movimento, a gente vai poder utilizar, então, o princípio da superposição. Porque a gente sabe qual é que é a solução do oscilador amortecido sujeito a uma função passo. Né? Tanto no HT0 quanto no HT1, a gente sabe as soluções particulares de movimento, como acabamos de mostrar aqui. Né? No caso, tanto do oscilador amortecido, sujeito à função passo, e um oscilador livre, sujeito a uma função passo. A função impulso é uma superposição de funções passo, e pelo princípio da superposição significa que a solução de movimento para uma força externa que é dada pela função impulso deve ser uma superposição das soluções individuais para as funções passos nesta forma. H de T0, solução para H de T0 menos a solução para H de T1. Então, a solução do movimento sujeita a uma função impulso, que é uma subtração de duas funções passos, pelo princípio da superposição, né, a solução geral vai ser a superposição, na forma que está aqui. Né? Para as soluções individuais, primeiro para a função passo h de t0, né, e depois a função passo h de t1. Ou seja, pelo princípio da superposição, a solução do movimento para um oscilador amortecido sujeito à função impulso, isso é a subtração da solução individual para a função passo h0 e menos a solução para a função passo h1. Ou seja, essa diferença vem do princípio da superposição. Aqui eu estou calculando explicitamente quanto é que é essa diferença, né? Quanto é que é a x de t, que é a solução, primeiro, a solução particular usando a função passo h de zero, ou seja, a solução para h de zero, ou h de t0, né? No caso geral. A gente já mostrou, né? Tá aqui, ó. No caso do oscilador amortecido, a solução x de t para uma função passo h de t0 tem esta forma aqui. Né? Tem dois termos harmônicos, o primeiro termo é uma constante, e aqui a gente vai colocar a função de Heaviside h de t0. Aqui, primeiro termo. O segundo termo na subtração, é a solução particular para uma Heaviside h de t1, né? h de t1. Então, aqui eu venho na nossa solução anterior e substituímos h de t0 por h de t1. E, claro, onde eu tenho o tempo correspondente, eu vou colocar a informação sobre t1. Né? Lembrando que t1, né, no nosso caso, está relacionado com o período aqui, ou o tempo t, né, entre t0 e t1. O que eu chamei de t maiúsculo aqui, né, é a diferença entre o termo t1, o tempo t1, e o termo t0. Ou seja, se eu defino o tempo t maiúsculo, né, que é o intervalo de tempo onde a força aplicada é uma força constante, eu consigo mostrar que o tempo t1 pode ser escrito em termos do tempo t0 e do intervalo de tempo t maiúsculo. Tá?
Então, o meu último passo aqui, onde tem T1 aqui na heaviside, e também aqui dentro das funções periódicas, eu substituí T1 como valendo T0 mais T na definição de T maiúsculo. Né? Então, finalmente, eu tenho aqui, isso, depois dessas substituições, a gente tem a solução de movimento para um oscilador amortecido sujeito a uma função passo, que basicamente é uma força constante durante um tempo finito, T maiúsculo. Né? A solução, por princípio da superposição, é esta subtração, né? Solução para H de T0 menos solução para H de T1. Né? Justamente porque a função passo é dada pela a função impulso é dada pela uma superposição de duas funções passo, e utilizando o princípio de superposição a gente consegue obter a solução geral a partir das soluções individuais para cada uma das funções passos. Né? Aqui, de novo, eu estou fazendo o mesmo tipo de análise, né, o gráfico da função x de t como tempo, ou seja, solução do movimento, né, para um oscilador subamortecido, ou seja, beta é 0,2 ômega 0, que é exatamente o mesmo caso anterior. Né. Aqui está a solução de movimento, que é dada por essa equação aqui em termos do tempo. Né. Certo? Lembrando que a condição inicial é a mesma, né? A gente começa em repouso na origem e colocamos a partícula sujeita a uma força-impulso, né? Uma superposição de função-espaço. O que a gente vê como solução de movimento em cada período t, né? Em cada tempo t, o comportamento da solução é muito parecido com o oscilador amortecido, né? Então, a gente vai ter uma repetição, né? Aqui no período t e depois para tempo maior que t1, da solução de movimento. É interessante aqui, né, a questão da continuidade em T igual a T1 e assim por diante. Claro, para tempo menor que T0, a gente já sabe que a solução é nula, né? X de T é zero para cá, e para tempos maiores que zero, entre T0 e T1 a gente tem este comportamento, e entre maior que T1 a gente tem este comportamento. Então, só para resumir o uso da princípio da superposição para obter soluções gerais de movimento via princípio da superposição. Com isso, eu encerro a questão dos osciladores forçados, onde agora nessa aula a gente já generalizou, né, o conceito de força externa, fomos além da força externa cossenoidal, né, a gente mostrou que a gente pode obter, por princípio da superposição e série de Fourier, a solução geral do movimento para uma função externa arbitrária periódica, né, e também outros tipos de funções, por exemplo, a função impulso, né, onde a gente também utilizou o princípio da superposição para obter a solução de movimento. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Na aula que vem, na quarta-feira que vem, né, nós vamos fazer, então, o análogo mecânico desses diferentes osciladores que a gente já discutiu. Então, as equações diferenciais que regem cargas e correntes em determinados circuitos elétricos têm exatamente a mesma cara das equações diferenciais aqui para os diferentes osciladores que a gente analisou. Como as soluções vão ser iguais, a gente já resolveu as soluções desse movimento, né? A gente vai fazer as analogias mecânicas com as elétricas. Então, só para repetir o que eu já falei na aula passada, né? Por exemplo, o circuito LC, que é um circuito com capacitor e um indutor, vai corresponder a um oscilador, vai corresponder analogamente, né, à equação diferencial do oscilador livre. O circuito RLC, né, um capacitor, um indutor e uma resistência, né? Isso vai corresponder, nosso análogo mecânico, ao oscilador amortecido. E o circuito RLC com bateria com diferença de potencial variável, né, periódica, vai corresponder, o análogo mecânico nosso, às oscilações forçadas, né, com uma força periódica que é cossenoidal ou senoidal. Então, isso que a gente vai ver na aula que vem, os análogos elétricos desses mecânicos que a gente viu até aqui, né? E depois a gente vai começar uma nova área, que são as oscilações não lineares. Até o momento, a gente só construiu soluções para movimentos onde a equação diferencial era uma equação diferencial linear, né? Existem movimentos periódicos, né, movimentos de oscilador, que são não lineares, né, que são onde tanto a força restauradora é não linear, ou seja, não obedece à lei de Hooke, né, é mais geral, ou se a força dissipativa também não é linear na velocidade.
Essas são as duas maneiras onde eu posso introduzir não linearidade na equação de movimento, né? Tanto na força restauradora não linear ou como na força dissipativa não linear na velocidade. E a gente vai aprender como resolver as equações de movimento para esse tipo de, de oscilador não linear. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer na aula que vem é análogos mecânicos de circuitos elétricos e também começar a analisar os osciladores não lineares. Tá?